paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos amados no Senhor. Eu quero declarar para você, seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais uma escola de profeta, início de mais uma aula para a honra e glória do Senhor. Nesta aula, vamos aprender sobre os 3 ofícios de Cristo nas Escrituras. Você já ouviu ou já viu isso? Então nos acompanha, fica conosco até o final, que está se iniciando mais uma aula da Escola de Profeta. Pois bem, meus irmãos, você que é a primeira vez que está nos assistindo, quero dizer para você que temos uma sequência aqui de estudo e videoaulas. Estamos estudando sobre a Cristologia e hoje vamos estudar sobre os 3 ofícios de Cristo nas Escrituras. É bem-vindo, mas eu quero dizer para você que temos uma sequência de estudo. Você pode estar nos visitando no nossa plataforma, nossos canais. Tá? Acesse aí o canal da nossa igreja pelo YouTube. E lá está recheado de mensagens bíblicas, pregações dos nossos cultos e as videoaulas. Então volta lá, pega desde o início para você ter um entendimento, né, no mesmo raciocínio, na mesma linha que estamos aqui estudando sobre a pessoa de Cristo, a Cristologia. Tá? Aula passada falamos de Cristo, né, do Messias, na verdade, do Messias no Antigo Testamento. Trouxemos aqui, filtrando essas várias profecias que existem no Antigo Testamento, mas como um filtro e mapeando como que o Messias viria de uma mulher, viria de uma nação, viria de uma tribo, viria de uma linhagem, né, de uma família, de um descendente, e assim até se cumprir ali na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a última aula. Então estamos tratando um pouco do Velho Testamento, do Messias no Velho Testamento. Então vamos seguir esse raciocínio, né? Vamos aqui trazer tudo que conseguimos entender de tudo que é o Messias no Antigo Testamento, até chegarmos lá no Novo Testamento, ao qual ele é a revelação manifestada. Tá? Então, como foi falado, como eu acabei de dizer, que hoje vamos aprender sobre os 3 ofícios de Cristo. Verdade é que Cristo teve muito mais ofícios do que vamos declarar. Quais são os ofícios de Cristo que vamos declarar aqui? O ofício de Cristo como profeta, como sumo sacerdote e como rei. Tá? Porém, verdade é que ele teve mais ofícios. Ele foi um pastor, né? Ele foi um redentor, um resgatador, que nos resgatou, tá? Um salvador. Então, só que na teologia, tá, sistemática, você vai encontrar esse estudo, e é muito rico, e é bem claro, e bem amplo esse estudo sobre os 3 ofícios de Cristo na Escritura, como profeta, sumo sacerdote e rei. Os 3 cargos mais importantes. É por isso que estamos falando sobre profeta, sacerdote e rei, porque antigamente esses eram os 3 cargos mais importantes que existia na nação, no povo, tá? Principalmente diante do povo de Israel no Antigo Testamento. Pois bem, o profeta falava as palavras de Deus ao povo. Então esse era o ofício do profeta, de falar a palavra de Deus ao povo. O ofício do sacerdote era oferecer sacrifício, orações, louvores
a Deus em favor do povo. E o rei tinha o ofício de governar o povo como representante de Deus. Então, esses são os 3 ofícios que vamos mencionar que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele executou com excelência e perfeição. Profeta, sacerdote e rei. Amém, meus irmãos? Dando continuidade, esses 3 ofícios, eles prefiguravam a própria obra de Cristo de várias maneiras. E é isso que vamos aprender em cada vídeo aula, trazendo aqui para vocês sobre esses 3 ofícios. Tá? Irmãos, o tempo é curto, como eu falei, não dá para nós lembrar de todas as coisas, mas quero pedir a ajuda de vocês, para você estar comentando aí sobre as suas dúvidas ou perguntas que você tiver, pode estar trazendo nos comentários para estarmos respondendo. Nos ajuda também compartilhando a mensagem, para que essa mensagem nós consiga alcançar mais vidas, né, mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Nosso foco aqui é transmitir o nosso Senhor Jesus Cristo, por isso que estamos estudando Cristologia. Amém? Nós queremos bater uma meta aí de 500 inscritos no nosso canal. Se você puder também nos ajudar, tá? Você que não é inscrito, está se inscrevendo para nós chegar a essa meta de 500 inscritos aí. Amém? Em nosso canal aí, para que o YouTube entenda e propaga melhor também as nossas pregações e mensagens aqui. Primeiro, Cristo preenche esses 3 ofícios dos seguintes modos. Como profeta, ele revela Deus a nós e transmite-nos a nós a palavra de Deus. Como sacerdote, ele tanto oferece a Deus um sacrifício em nosso favor, enquanto ele mesmo é o sacrifício perfeito oferecido. E, como rei, ele governa a igreja e o próprio universo. Então, esse é apenas um resumo em cima de tudo que vamos estar dizendo aqui, trazendo e estudando juntamente com você que nos acompanha e nos assiste. Pois bem, nós vamos tentar separar essas 3 funções em 3 videoaulas. Primeira videoaula que é hoje, Jesus como o profeta messiânico. Amém? Cumpriu esse ofício aí como o Cristo como profeta. Na outra videoaula, vamos aprender ele como sacerdote. E na outra videoaula, vamos aprender ele como um rei. Então, cada videoaula vai ser um tópico em cima desses 3 ofícios. Ofício de Cristo, profeta, sacerdote e rei. Então vamos começar hoje como o Cristo, como o profeta. Amém? E eu quero ler com vocês 1 Pedro 1:10. Diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Verso 11, que é o importante. Investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo. Grave isso aí, irmão, Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viria depois desses sofrimentos. Irmãos, essa passagem bíblica de 1 Pedro, quero dar início primeiramente com essa passagem, tá? De 1 Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11, tá? São os ofícios mais importantes do Antigo Testamento, tá? E hoje vamos estudar sobre o profeta. Mas o Senhor Jesus, ele é muito mais do que tudo isso. Como eu acabei de dizer, ele não
não limitou-se apenas nesses três. Ele teve mais ofícios, sim. Tá? Ele não se limitou, ele é mais do que tudo isso. E esse texto é bem claro em dizer, o verso 11, dizendo que ele está dizendo dos profetas, tá? Dos profetas antigamente, que estavam profetizando sobre a graça que viria ainda. O verso 11 está dizendo que ele estava investigando, ele estava querendo saber qual o tempo, qual a ocasião que seria cumprir essa mensagem, essa revelação que ele estava recebendo, tá? Que essa mensagem que ele estava recebendo era do próprio Espírito de Cristo, tá? Que neles estavam. Ou seja, o próprio Espírito de Cristo estava revelando, por exemplo, ao profeta ali e rei e pastor Davi, para escrever os salmos sobre o seu sofrimento, que ele passaria pelo seu sofrimento, né? E eles investigavam e queriam saber as circunstâncias ou as coisas oportunas que seriam indicado essas revelações. Então eles eram curiosos em saber que momento vai acontecer, quando vai acontecer. Isso vem acontecendo no Novo Testamento, na manifestação do Senhor Jesus Cristo, declarando, né, ali toda a revelação de toda a profecia que foi mencionada no Antigo Testamento. Então, os profetas, eles queriam saber quando que seria isso, investigando isso, e não por eles próprios, mas ele recebia o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo estava sobre ele para trazer toda essa revelação que seria dele mesmo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? O que eu quero dizer com isso? Que Cristo, o ministério de Cristo de profeta, não se começa no momento da sua encarnação, não. O ministério de profeta de Cristo, ele antecede todos os profetas. Ele antecede todos os profetas, porque os profetas profetizaram, como diz 1 Pedro 1,11, pelo Espírito de Cristo. Foi pelo Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito de profeta agia por meio dos profetas, revelando eles toda a profecia no Antigo Testamento sobre a futura graça que se manifestou no Novo Testamento. Vocês estão podendo me entender? Ou seja, o ministério atuante de profeta de Cristo não é na sua manifestação na graça, na sua encarnação. Ele já atuava muito antes. Ele antecede todos os profetas. Grave isso aí, principalmente os obreiros aqui da casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Falando nisso, irmãos, nós levamos muito a sério aqui a obra de Deus. Sexta-feira vai termos a prova, os obreiros vão estar fazendo prova aí. Amém? Então, além de nós trazer todo esse estudo aqui, nós tiramos algumas perguntas, colocamos os obreiros que a prova aqui, né? Para estar aí extraindo o máximo desses irmãos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você que é obreiro da casa, fique ligado aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler também 1 Timóteo capítulo 2 e verso 5, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Jesus, ele antecede os profetas. Como? Como um mediador. Não existe um outro mediador. Então, todos os profetas, para profetizar, ele tinha que passar pelo mediador. E quem é o mediador? O nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, ele já atuava na sua posição de profeta, tá? No seu ofício de profeta. E ele era um mediador ali entre o profeta e Deus, tá? Por exemplo, como anjo do Senhor, nós aprendemos aqui fizemos a videoaula também, tá? Com esse tema sobre o anjo do Senhor. Você que não acompanhou, volta lá e assiste sobre o anjo do Senhor. Como anjo do Senhor, ele trouxe mensagem de Deus às pessoas e revelações futuras para Manoá e para a sua esposa, mãe e pai de Sansão, dizendo: vocês terão um filho e ele será nazireu, né? Então é uma mensagem do próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo pré-encarnado, como em forma de o anjo do Senhor, profetizando na vida dos pais de Sansão, que ali nasceria, né, o profeta Sansão. Amém? Então ele antecede, ele é antes
que os profetas, o ministério de Jesus como profeta não é apenas na sua manifestação, na sua encarnação. Ele é bem antes, sempre aí profetizando ali, né? Ele profetizou na vida de Moisés, na sarça ardente, como anjo do Senhor também, tudo aquilo que aprendemos lá. Então, ou seja, ele é um mediador. Então, toda vez que o profeta consultava a Deus, ele tinha que consultar primeiro o Espírito de Cristo, que 1 Pedro 1,11 estava mencionando. Amém? Então, toda a revelação, ele vem primeiramente pelo Espírito de Cristo, para revelar coisas futuras do próprio Cristo, né? Que iria acontecer. O próprio Davi entendeu isso, que toda vez que ele ia ter acesso ao Pai, ele não tinha acesso diretamente a Deus, mas ele sabia que existia um outro Senhor. Porque em Salmos 10, e verso 1 diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-se à minha direita, até que ponha os seus inimigos por estratos dos seus pés. Ou seja, ele sabia que para ter acesso ao Senhor, o Supremo, o Eterno, ele tinha outro Senhor, que era o nosso Senhor Jesus Cristo, como um mediador. Amém? Então, o profeta, a função de Jesus e Cristo como profeta, ele antecede todos os profetas. Ele não vem depois dos profetas, tá? Ele antecede antes de tudo. Uma coisa que devemos aprender é a vocação do profeta. O que faz de alguém um profeta é a sua vocação divina, tá? O que faz um profeta? Ele ser chamado e escolhido para esse ministério, essa função de profeta, e esse chamado tem que ser somente divina e não humana, tá? Ele tem a ordem para comunicar a outros as revelações divinas do Senhor. Um dever do profeta também. Os deveres do profeta era revelar a vontade de Deus ao povo, tá? Então, qual é os deveres do profeta? Primeiro, tinha que ser uma vocação divina, tá? Ele não se escolhia a si próprio como profeta. Todos os profetas que foram levantados, eles não foram levantados por si próprios, foi levantado por Deus, chamado por Deus, tá? E o dever deles era revelar a vontade de Deus ao povo, tá? E isso podia ser em várias formas, em forma de instrução, em forma de admoestando, em forma de exortação, em forma de ensinamento, em forma de promessas futuras, né? Ou de censura, sempre censurando ali o pessoal. Volte a Deus, arrepende-se, né? Do seu mal. Então, sempre trazendo a revelação, a vontade de Deus ao povo, tá? Eu sempre costumo dizer que o profeta, ele traz de Deus ao povo. Essa é a função dele. Tudo que é de Deus, tudo a vontade, a mensagem de Deus, a instrução de Deus, ele tira de Deus, ele recebe de Deus e eleva ao povo. O sacerdote, ele tem uma função diferente. Ele tira do povo o sacrifício, a oferta, a adoração. Ele pega do povo o incenso e eleva a Deus, tá? Então, por isso que Deus, ele levantou essas funções e ofícios, que eram as principais daquela época, porque o profeta, ele recebe de Deus e leva ao povo, e o sacerdote pega do povo, traz a culpa do povo, traz o arrependimento do povo em meio de sacrifício, ofertas, incensos e adoração, e eleva a Deus, né? Então essas são as funções dos profetas e sacerdotes, e são distintas uma da outra, tá? E Cristo, ele cumpriu perfeitamente tudo isso, tá bom? Se o povo se afastasse das verdades, né, era o dever do profeta de chamar eles de volta,
voltar, chamar eles de volta à lei e ao testemunho e anunciar a iminente ira do Senhor. Arrepende, senão a ira do Senhor vai vir sobre vocês. Então esse era um dos deveres do profeta para anunciar ao povo. Amém? Também fica evidente pela Escritura que os verdadeiros profetas de Israel tipificavam o grande profeta que haveria de vir. Ou seja, existia uma grande esperança que, em cima de uma profecia, que viria um grande profeta. Esse grande profeta, ele ia fazer grandes obras, grandes sinais, ia trazer grandes mensagens. E vamos checar essa profecia, que é muito importante e é um texto chave para esse estudo. Deuteronômio, capítulo 18, e o verso 18 e 19, que nos diz assim: farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que lhe eu ordenar. 19. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Aqui nesse texto, ele é o Messias profeta esperado. Ele é o Messias, o profeta esperado. Esse mesmo texto, o próprio Pedro, ele menciona lá em Atos 3, verso 22 ao 24, indicando que essa profecia se cumpriu fielmente no nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Nós vamos falar mais desta profecia do nosso Senhor Jesus Cristo, em Deuteronômio 18, e o verso 18 e o 19, essa semelhança que o próprio Deus estava dizendo, que ele iria levantar no meio deles, ou seja, no meio de Israel, no meio do seu povo, um profeta semelhante a Moisés. Né? Vou levantar um profeta semelhante a você, tá? E cuja eu porei as minhas palavras em sua boca, ou seja, todas as palavras que esse profeta ia falar, ia ser as próprias palavras do nosso Senhor Deus. E que ele seria semelhante a Moisés. Nosso Senhor Jesus teve várias semelhanças a Moisés. Moisés, quando ele nasceu, houve um decreto para matar todos os meninos israelitas. Quando o Senhor Jesus nasceu, houve um decreto para matar todos os meninos israelitas. Né? Moisés, ele foi levado, ele nasceu no Egito, mas ele foi tirado do Egito, né? Saiu do Egito ali no Êxodo e foi para o deserto. Nosso Senhor Jesus também, ele desceu para o Egito, no meio dessa perseguição, né? Das matanças dos meninos, só que Deus, ele tirou ele, assim como tirou Moisés, tirou o povo, né, Israel do Egito, ele tirou também, o Senhor Jesus chamou José, Maria, o Senhor Jesus novamente para a sua cidade. Né? Então, há muita semelhança, né? Assim como quando Moisés foi se apresentar aos principais ali, ao povo de Israel, eles não acreditaram em Moisés, assim como os principais sacerdotes, escribas, fariseus daquela época também não receberam o Senhor Jesus. Então, há muita semelhança, esse não é o foco do nosso estudo, trazer toda a semelhança aqui de Moisés com Jesus, mas você pode estar estudando toda essa semelhança. Então, toda essa semelhança encaixa perfeitamente no nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Moisés fez muitos milagres, né? Ali, por meio da vida de Moisés, o nosso Senhor Jesus Cristo também fez muitos milagres extraordinários. Assim como Moisés foi chamado para libertar o povo da escravidão, Jesus foi chamado para libertar o povo da escravidão do pecado e de Satanás, das trevas. Né? Nós estávamos em trevas, mas ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz de graça.
graças a Deus, nos libertou de tudo aquilo que nos escravizava espiritualmente. Glória a Deus. Então, Jesus, ele encaixa perfeitamente nisso. Nós vamos dar uma pausa aqui, né? Vamos ter que dividir esse estudo em duas partes. Como eu disse, o tempo ele é curto, ele é pouco, não dá para explicar, né, algo bem amplo. E eu tive que resumir muitas coisas ainda, tá, sobre esse assunto. Dava para entrar muitas coisas ali dos deveres do profeta, mas eu tive que escolher os principais deveres ali, como que um profeta era, para que Jesus encaixasse num perfil desse profeta ali. Então, amém? Então, na próxima aula, nós vamos trazer a continuidade do ofício do Senhor Jesus como profeta, tá? Então, fica ansioso aí, come as unhas aí, amém? Até a próxima sexta-feira, estaremos trazendo a parte 2. Eu quero declarar a você toda a sorte de Deus, todas as bênçãos infinita, graça e amor ao nosso Deus em nossa vida, em nome do Senhor, e fique com a paz. Até a próxima. Tchau!